tu vê, o Ryan, pra mim, é a revelação do campeonato, tá? Eu sei que tem um monte de jogador aí muito bom, daqui a pouco vai se falar em vários outros jogadores. O Ryan, pra mim, pela quantidade de jogos que ele tem com o Vasco, ele é a revelação do campeonato. Finalmente, chegou. É hoje. O Vasco volta a jogar. Ufa, mas eu não vou começar esse vídeo fazendo graça. Vou começar lendo um comentário aqui do nosso vídeo de ontem. Tô sem confiança nenhuma. É tanto desgosto. Familiar, tira essa energia negativa. Não pensa nisso. Hoje, às 9h30, vai dar tudo certo e o Vasco vai voltar a ganhar. É isso. Coloca isso na sua cabeça. Mas eu tenho um recado aqui também pra galera desse mês de novembro, a galera que completa idade nesse mês. Já falei, faça a sua promessa, pelo amor de Deus. Tô tomando muito suco amarelo. Para. Tô gordinho, tô cheinho. Emagrece. Faça a sua promessa. Não é possível que o Vasco vai fazer isso com a gente, não. Isso ficou lá em 23, né? Que o Vasco passou meses sem ganhar. Que loucura é essa? Não dá, o coração não suporta uma coisa dessa, não. Em 24 teve isso, de ficar um mês sem ganhar? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, assim, não é fácil, tá? Grêmio, Bahia, Inter, Mirassol e acho que o Galo é em dezembro. Galo é em dezembro. Eu não sei se Mirassol também é. Ali pro dia 2, 3, não me recordo. Mas não, hoje é dia de vitória. Hoje é dia de vitória. O Thiagão vai postar aqui o vídeo lá pra meia-noite, gritando, berrando, feliz, e a galera comentando aqui no vídeo. Cadê você, Thiagão? Tô esperando pra dormir, vitória, Vascão. É isso, foca. Tô aqui também com o meu momento de loucura. Tô com essa camisa aqui, que representa a pior fase da história do Vasco. Tu olha pra essa camisa aqui, tu só lembra de coisa ruim. Dentro de campo e fora de campo. E fora do campo. Então por que tu tá com ela, Thiagão? Psicologia reversa. O momento não é legal, psicologia reversa. Mas é isso, família vascaína. Bom dia, uma excelente quarta-feira. Um dia abençoado para todos nós. Vamos começar aqui o nosso pré-jogo no canal Vasco em Família. E você sabe que aqui no nosso pré-jogo a gente traz as reações dos rivais, né? No caso de hoje, os gremistas. Vale muito a pena aqui acompanhar o Bagé, o Farid, pra gente falar também do provável Vasco, provável Grêmio. Tem o Bagé falando do Ryan, Coutinho, né? Bem bacana aqui. E vamos falar um pouco também do início dessa rodada e mercado da bola, desfalques do Grêmio e muito mais. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a nossa parceira, que é a Golcase. Go Black continua, várias promoções e ainda assim, no dia de hoje, o nosso cupom está dobrando o desconto. 10% de desconto, família. Lembrando que você precisa atingir R$ 99,00. Passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Entra aqui no link que eu deixo no primeiro comentário fixado ou no nosso QR Code. Eu tenho certeza que entrando lá você vai comprar, vai utilizar o nosso cupom Família Vasco para fortalecer o nosso trabalho. E família, pelo amor de Deus, eu preciso falar isso porque o YouTube tá dando show aqui, tá ajudando os criadores de conteúdo, que também é a parceria YouTube, Mercado Livre e Shopee. Eu tenho vários produtos aqui, né, do nosso Vascão. Mas de repente você tá se programando, planejando, tá pensando em comprar alguma coisa no Mercado Livre ou na Shopee, você pode adiantar o Thiagão, clica aqui no nosso link. Se você for comprar o produto, a camisa, o boné, a camisa feminina, beleza. Mas de repente você quer comprar um tênis, um fogão, uma máquina fotográfica, tu vai clicar aqui no nosso link, seja no Mercado Livre ou seja na Shopee, tu vai estar fortalecendo o Thiagão, comprando qualquer coisa. E um ponto fundamental, principal, você não vai pagar absolutamente nada a mais. Nada, só vai estar fortalecendo esse belo rosto aqui. Lembrando que no Mercado Livre, após o clique, 24 horas e na Shopee, 7 dias. Se você comprar qualquer coisa, né, não precisa ser a camisa ou o boné, tudo que a gente tem aqui, família, vai estar fortalecendo a minha calvície. Vamos seguir a nossa resenha e comentar um pouco dos jogos, né, de hoje. Lembrando que o Botafogo, eu tô gravando esse vídeo, família, né, consegui hoje gravar o pré-jogo mais cedo.
o Botafogo tá jogando com o Sport, tá 2-2. E tem bastante jogo pela frente. Geralmente eu gravo nas madrugas da vida, né? Hoje eu consegui gravar aqui mais cedo porque eu não gravei 3 vídeos no dia de ontem, né? Só gravei 2, eu falei, então vou gravar logo o vídeo das 7 aqui, o nosso pré-jogo. Então o Botafogo tá empatando nesse momento com o Sport 2-2. De repente vai virar, né? Então hoje, família, tem Palmeiras contra Vitória, né? Jogo importante tanto na parte de cima da tabela quanto ali no Z4. E só jogo bom hoje, ó. Tem Fluminense e Flamengo, Santos e Mirassol e Grêmio contra Vasco. Os times que podem ultrapassar, né, o Vasco vai ser amanhã. Então tem ali o Ceará, tem o Corinthians, né, o Grêmio, verdade, o Grêmio pode, né, ganhando, pode ultrapassar do Vasco, porque chega a 43 pontos. Então assim, não dá para pensar de forma nenhuma em perder hoje para o Grêmio, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, trocar uma ideia com vocês sobre mercado da bola, já dá pra gente falar, né, porque o Campeonato Brasileiro começa bem cedo no ano que vem, em janeiro, então com certeza o Vasco já tá aí com as suas movimentações. E ontem o canal VDG Cast levantou o nome do Alan Saldívia, né, o zagueiro chileno que pertence ao Colo-Colo, que o Vasco até sondou, tentou, e o Diniz, né, eu sei, assim, é uma realidade, é uma verdade, porque o Diniz falou sobre ele numa coletiva dessa aí. Eu não conheço muito bem o jogador, não sei se é bom, se realmente tem nível pra jogar no futebol brasileiro. Eu fico muito assim, tá, com jogadores do Chile, jogadores chilenos, que, cara, é uma galera, né, o vascaíno tá traumatizado, né, Galdames, Jean Davi, pô, beleza, o Medel jogou bola no Vasco em 2023, mas o Medel é de uma outra geração, né, tá ligado? Então assim, eu tô meio pé atrás, mas o Vasco, né, pode estar tentando a contratação desse jogador, segundo o VDG Cast aqui, novamente. E faz assim, faz total sentido, porque segundo o GE, né, o Vasco mira assim um zagueiro, um segundo volante, um atacante de mais mobilidade, né, um centroavante. Essas são as posições que o Vasco tá mirando para o início do Campeonato Brasileiro no ano que vem, família vascaína. Se você já viu o Alan Saldívia jogar, comenta aqui pra gente entender um pouco mais sobre esse jogador. Família, vamos trazer aqui as reações dos gremistas pra gente trocar uma ideia sobre o jogo de hoje, né, Vasco contra Grêmio, Grêmio contra Vasco, um jogo muito importante pra gente acabar com essa sequência negativa. Se liga só. Esse time aí pode vencer o Vasco, Bagé? Eu acho que poder pode, depende muito, a gente tem falado ultimamente muito na questão de postura, né, da forma que tu vai te colocar em campo, a forma que daqui a pouco o time pode ter alguma imposição a mais, jogando em casa, Thiago, e tomara que seja com uma boa quantidade de torcedores, né, porque toda vez que a gente fala agora em relação de torcida, o torcedor também questiona as promoções que estão sendo feitas. Tem uma promoção, né, com ingresso mais barato em alguns setores, mas de qualquer maneira, esse é o jogo em casa que, cara, tu tem tudo pra ganhar assim do Vasco. O Vasco tem uma tabela muito melhor que a nossa. Eu não vejo o time do Vasco tão melhor que a gente, tá? Eu não dei uma olhada, não sei se Fontes viu o que é o provável Vasco que pode ter amanhã contra o Grêmio, mas é um time que é muito bem treinado, Thiago. A gente pode questionar, eu não gosto do estilo do Fernando Diniz, eu não vejo o Fernando Diniz treinando o Grêmio, por exemplo. Pode ser que seja até um ranço desnecessário meu, mas eu não vejo ele promovendo tantas mudanças no estilo desse DNA aguerrido do Grêmio, mas que o time é bem treinado, isso é inevitável, é inegável. E eu vejo um Grêmio que não é uma questão de ser bem treinado, eu vejo um Grêmio que tem um maestro dentro de campo, que é o Arthur, e que resolve várias situações ali do Mano. Eu não vejo o Grêmio com a mesma disposição e até com a mesma imposição tática do que tem o Vasco do Fernando Diniz. Dá pra ganhar sem dúvida alguma, mas o Grêmio vai ter que suar a camisa, cara. E aproveitar oportunidades, né? Porque recentemente a gente até suou a camisa e desperdiçou um resultado que estava na nossa mão, por exemplo, contra o Fortaleza. Ô, Bagé, vou fazer uma provocação. Vai lá, Fontes. Até para não perder o fio que o Bagé perguntou ali a respeito do time do Vasco, tá? Eu tenho um provável Vasco aqui, tá? Que vem com desfalques, né? O Paulo Henrique, por exemplo, tá na seleção brasileira, o Andrés Gomes não tá disponível. O Vasco, né, o provável Vasco vem amanhã com o Léo Jardim no gol, Tietchan na lateral direita, tá? Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton, meio de campo com Thiago Mendes, Barros e Coutinho, na frente Nuno Moreira, Rayan e Verratti. Tu vê, o Rayan pra mim é a revelação do campeonato, tá? Eu sei que tem um monte de jogador aí muito bom, daqui a pouco vai se falar em vários outros jogadores. O Rayan, pra mim, pela quantidade de jogos que ele tem com o Vasco, ele é a revelação do campeonato. Menino criado, tem até uma foto dele outro dia, uma imagem, acho que é um vídeo antigo, ele conversando com o Roberto Dinamite, quando o Dinamite era presidente do Vasco, ele garotinho, e as pessoas elogiando ele pro Dinamite, o Dinamite dando dicas pra ele, né, de como jogar ali do meio pra frente, como um atacante de movimentação que ele é.
Ele é um baita jogador, cara. O Verratti é goleador, o Verratti é tipo um Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius é mais lapidado que o Verratti. Acho que o Verratti é mais bruto, assim, sabe? O Verratti é mais barcos, é mais patadura, assim, mas é goleador. Então, e é um Vasco bem treinado. Esse é o porém que a gente tem. Só repete o time aí, por gentileza, Fontes, pra me pegar a parte da defesa também. Tá, vamos lá. Léo Jardim, tá? Eles estão projetando o Tietê como lateral direito aqui, tá? Até porque o Paulo Henrique tá na seleção brasileira, né? Hugo Moura, Robert Renan. Hugo Moura que é volante também, né? Tá na zaga, improvisado. Robert Renan, que ele é ex-Inter, Lucas Piton na lateral esquerda. Aí no meio de campo, Thiago Mendes, Barros e Coutinho. Nuno Moreira, Rayan e Verratti na frente. Tu acha que eles estão desfalcados? Pra mim, o Vasco tem um puta no time. Coutinho, Verratti, Rayan... lateral direito, né? O Robert Renan encaixou muito. Olha, eu tô pra dizer que nós temos desfalques. A gente pode considerar o William desfalque. O Marcos Rocha, se voltar, tá voltando de longa parada. A gente tem que fazer um teste daqui a pouco no lado esquerdo de defesa, porque o Kahneman não tá enfrentando um bom momento. O Cuejar, a gente não sabe a quantas anda, se ele tem condição de jogo ou não. Olha, eu vou dizer que nós estamos bem mais desfalcados do que o Vasco da Gama amanhã. Um árbitro, me agrada, para mim é um dos melhores do Brasil, junto com o Daronco, e eu gosto do Klaus, e é um árbitro que está acima, né? E é um jogo que é um jogo com TV para todo o Brasil, então é um jogo que as atenções estão voltadas amanhã para esse Grêmio e Vasco, e por isso o Grêmio não pode nem pensar em não ganhar o jogo, é o jogo para fazer 3 pontos, e aí faz 3 pontos, vai a 43, aí dá uma respirada boa, que aí tu vai jogar lá com o Botafogo, tu não vai com aquela... Obrigação tem sempre de ganhar. Mas daí tu já pode pensar em empatar lá com o Botafogo, tu vai a 44. Mas tem ganhado o Vasco. Tem ganhado o Vasco. É como o Gabriel diz, qual é o Vasco? Aquele que ficou 4 seguidas ganhando ou aquele Vasco que ficou 3 últimas tomando paulada? Eu acho que um time que perde 3 seguidas e já tem lá protestos, manifestações contra o Diniz, pedindo mudança. O torcedor é passional ao extremo. O torcedor tá cobrando. Já quer mudança, já quer que mude. Não tá legal, são 3 derrotas, 9 pontos, perdeu os 9. Então, esse jogo é jogo perigoso e o Grêmio tem que tomar um banho de sal grosso antes, passar lá uns galhos de arruda e ir pro jogo com fome e muita fome, porque, olha, não dá nem para pensar em não ganhar. Ai. Você ficou como? Quando o Bagé falou que o Vasco é bem treinado. Isso, cara? Como um cara desse tá falando isso? O Vasco é bem treinado? Assim, família, é aquilo. Eu acho que o Diniz é um ponto forte do Vasco. Falo isso aqui o tempo todo com vocês, mas ele tem as suas fraquezas, né? Ele contribui bastante com algumas derrotas, modificações, estilo de jogo, leitura, entendimento do adversário, mas ainda assim eu acho que o Diniz tem que continuar e ele é sim um ponto forte do Vasco, né? Se o Vasco hoje tem aí um dos melhores ataques da competição, você pode ter certeza que o Diniz é fundamental nisso aí, mas também é aquilo, defensivamente é um cara que precisa ajustar a sua filosofia, o seu conceito de jogo, e eu acho que assim, é importante pro Vasco e pra carreira do Fernando Diniz, ele precisa parar de tomar tantos gols. E as modificações, substituições, movimentações que ele faz, pressiona lateral, zagueiro virando lateral, isso acaba, né, contribuindo um pouco, né, a família vascaína. Então assim, deixa eu começar falando aqui do nosso adversário, que tem sim, né, alguns desfalques. O William é um desfalque, né, não vai jogar contra o Vasco. Assim, provavelmente jogaria ali no segundo tempo, alguns minutos, né, porque tá voltando de lesão. Só que eu tava acompanhando essa live, família, um jogador que poderia ser titular, e vem sendo titular, tá gripado, né, que é o Alisson. Então, não sei, eles colocaram aqui que o Alisson não vai jogar, mas de repente tem uma melhora, toma um remédio e vai pro jogo. Mas meio assim, de repente meia bomba, meia boca, não sei, se o Mano vai colocar esse jogador. O possível substituto para o Alisson é o Pavon, né? O Pavon a gente conhece bem, né? Jogador com uma boa velocidade ali, meio cabeçudo, meio bagre, né? Jogou no Boca, jogou no Galo, já tá há algum tempo aí no Grêmio. E tem também o Monsalve, né? Que é um bom jogador, um jogador jovem, tem recurso, tem talento, mas vem entrando no decorrer dos jogos, é um reserva, a família vascaína. Então, nesse sentido, o provável Grêmio tá aí pra vocês, ó. Deixa eu pegar aqui, né? O Volpe, Marcos Rocha, que também estava parado, Gustavo Martins, que é o zagueiro que meteu o gol no Vasco, né, no primeiro turno, empatou o jogo, o Wagner Leonardo e o Marlon. Dodi, não vai ser o Cuidar, comentei isso com vocês, Arthur e Cristaldo. No comando de ataque, eles colocaram aqui o Alisson, mas, né, colocaram ali o Pavon,
né, como possibilidade, o Amazu e o Carlos Vinícius, que é muito bom jogador, né? O centroavante com uma boa altura, né, tem mobilidade, vem fazendo os gols do Grêmio, mas assim, cara, o grande destaque desse time aqui é o Arthur, né? O Arthur joga muita bola, o Dodi não é bobo, o Cristal tá no banco para o Edenilson, que nem da função o Edenilson não é um meio armador, sempre foi um segundo volante, começou como lateral, depois segundo volante, tá jogando de terceiro homem, de meio armador, pra tu ver como é que o Cristaldo tá mal, então vai entrar em campo, né, hoje contra o Vasco. A defesa, cara, assim, Gustavo Martins não é bobo, o Wagner Leonardo, bom jogador, mas assim, família, poxa, é o que eu falo, assim, é acessível, né? Dá pra gente ganhar do Grêmio e entrar com tesão, com Tadala na cabeça, pra gente também quebrar mais uma urucubaca. E além da importância da vitória, chegar a 45 pontos, quebrar essa sequência negativa, é esse histórico, né? Que incomoda. O Vasco nunca ganhou do Grêmio na Arena. Pô, então assim, é um time, né, que, como eles disseram aí, dá pra ganhar do Vasco? Claro que dá. Mas, poxa, é um time acessível pra gente ganhar, família. E assim, pegando o comentário da galera ali, né, falando do Vasco, família, vocês sabem a minha opinião, eu gostaria de ver um time mais físico, um time mais rápido, mas mesmo assim, né, o Farid não, o Farid um time que perdeu 3, tá pressionado, já estão pedindo ali a saída do Diniz, assim, bem de leve, né, claro que tem torcedor que pede já a demissão dele, mas ainda não ganhou força, né, e assim, não dá, né, família, poxa, o cara vem aí de uma campanha legal no segundo turno, perdeu 3 jogos, sim, foi responsável contra o São Paulo ali, contribuiu, contra o Botafogo na conta dele e Juventude, eu já não acho que passou. Foi os jogadores dentro de campo, absurdo. O Diniz poderia fazer a merda que for, o Vasco tinha que ganhar do Juventude. Pressionado, jogando a vida, e o Vasco numa situação mais tranquila, teria que botar o Juventude na roda, o Juventude com o Nenê, 44 anos, e assim, não pareceu, sabe? A gente fala tanto aqui dessa condição física, e não pareceu que o Juventude estava jogando com um jogador de 44 anos. Isso é um absurdo, isso é campo, isso é jogador, isso é postura, tá? Então, assim, como eles disseram ali, o Vasco tem um time, né, encaixado, um time que botando a cabeça no lugar, a gente tem totais condições de vencer esse Grêmio aí, família vascaína. Só para pontuar aqui, ó, com Pumita 100%, visita de Lucas Leiva, foi visitar o Coutinho, né, jogaram juntos ali na época do Liverpool. Vasco chega a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Isso foi ontem, tá? Mas, né, teve ali a recepção, alguns torcedores, né, espero que o Vasco possa, né, alegrar a nossa noite e a galera que compareceu lá e foi recepcionar os jogadores. Provável Vasco, tá aí, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Hugo Moura e Robert Renan. Piton fechando a linha de 4, Barros, Thiago Mendes ou Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Família, eu tô bem na dúvida, cara, se de fato o Diniz vai colocar aqui o Thiago Mendes, tá? Porque o Tietê que tava jogando, né? O Tietê só ficou fora um tempo, podemos dizer assim, no jogo contra o Juventude, né? Porque acabou que já entrou ali no segundo tempo. Não achei uma ideia absurda, o Vasco estava perdendo o jogo. Aí ele tirou o volante de marcação e botou o Tietê, que é um jogador de mais recurso técnico, né? Poderia ter ajudado na criação, o que não aconteceu. E o Vasco acabou perdendo e nem fez, né? Nenhum gol ali no segundo tempo. Não funcionou. Então, assim, fico na dúvida realmente se ele vai colocar um jogador para testá-lo, para dar oportunidade, mas tá legal, tá bem fisicamente, encaixou com Barros, porque assim, o Thiago Mendes, quando jogou com a camisa do Vasco, ele jogou no meio campo, que foi com o Tietê, que foi as duas... Não, cara, o Tietê ficou suspenso, eu não lembro, porque se foi o Jair ou se foi o Tietê que ficou suspenso contra o Juventude. Pois bem, jogou a dupla ali com o Thiago Mendes, cara, sem sangue, o Barros tem sangue. Vamos ver se ele vai conseguir sustentar ali pro Thiago Mendes se não tiver bem fisicamente, né? E aí é questão do adversário. O Grêmio não tem um time tão rápido, o que pode também fazer o Vasco segurar, sustentar, dividir. Vamos ver, vamos analisar, isso a gente só vai saber, né, vendo a partida. Fico com essa dúvida em relação ao Thiago Mendes. Na linha de 4, não tem nada para falar. Sinceramente, assim, prefiro o Hugo Moura na zaga do que o Lucas Oliveira. Cabeça de área já pontuei com vocês, e no comando de ataque eu vou ser repetitivo, né? Quem tá chegando aqui agora, eu defendo o Verratti no banco e a entrada do David, eu continuaria com o Ryan de centroavante, né? Até porque, cara, eu acho que o Ryan tem que jogar nessa função nesses jogos que a gente tem aí na Copa do Brasil. Então, eu acho que quanto mais ele jogar nessa função, melhor, né? Entender os movimentos, os zagueiros, a forma de se movimentar, de achar alternativas também, porque é um cara que já está avisado. A gente viu isso contra o São Paulo, a gente viu isso contra o Juventude, né, contra o Botafogo, quando o Ryan
tava vindo buscar a bola ali no meio campo para tentar essa arrancada, né, que ele faz, esse arraste, a galera já tava juntando nele. Então é importante, na minha opinião, ele jogar nessa função de centroavante, porque o Thiagão, visão do Thiagão, é ali que ele tem que jogar contra o Fluminense. Nada de botar ele na beirada, né, para ficar recompondo, ajudando a marcar. Tem que ser o Andrés Gomes. Então eu gostaria de ver o David, entendo que isso ia aplicar uma mudança de posição do Nuno ou do próprio David, mas faz parte. Então, assim, nada contra o Verratti, tá? Nada contra o Verratti. É só a gente dar mais experiência para um jogador que vai jogar um jogo decisivo, jogos, né? Na Copa do Brasil. E eu acho que seria importante ele ter essa sequência como centroavante, família vascaína. Agora, né, aguardar o jogo. De repente a gente volta aqui para mais um vídeo, né? Porque o jogo é só às 9h30, mas por enquanto é isso. Eu tô sim confiante que o Vasco pode fazer uma boa partida e ganhar desse Grêmio, que é limitado, família. Fui!